Olá, ouvintes do podcast Afargues, sejam bem-vindos a mais um episódio, onde abordaremos temas relevantes para a saúde e o bem-estar de todos. Eu sou Agnes Nogueira Gossenheimer, sou farmacêutica, professora da Faculdade de Farmácia da URGS e tesoureira da Afargues, a Associação de Farmacêuticos do Rio Grande do Sul. E hoje temos um episódio muito especial, focado num tema de grande importância, o diabetes mellitus. Como todos sabem, no dia 14 de novembro, nós comemoramos o Dia Internacional do Diabetes, uma data criada para aumentar a conscientização sobre a doença, suas complicações, e a importância também do diagnóstico precoce, além de promover a prevenção e o manejo adequado do diabetes. Neste dia, a comunidade mundial se une para disseminar informações, combater os mitos e ainda debater e, especialmente, falar sobre a doença. O diabetes tipo 2 é uma condição muito prevalente na sociedade e a Fargues, como sempre, está comprometida para trazer discussões relevantes para os profissionais de saúde e para a população em geral. Por isso, hoje nós contamos com a participação de duas convidadas muito especiais. A professora Beatriz Chan, endocrinologista, médica graduada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, endocrinologista formada pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e membro especialista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tem mestrado e doutorado em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora titular no Departamento de Medicina Interna da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e preceptora da residência médica em endocrinologia e metabologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Além desse vasto currículo, a professora Beatriz também é coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão, a LIDIA, a Liga Interdisciplinar de Diabetes, e tem ampla experiência no cuidado da pessoa com a doença e vai nos ajudar hoje, professora, a entender melhor o papel dos profissionais de saúde no tratamento do diabetes. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Agnes. Eu que agradeço de participar aqui desse podcast. Estou à disposição para a gente discutir um pouco sobre diabetes. E também, nossa segunda convidada é a professora Patrícia Martins Bock. Ela é professora adjunta na Universidade Federal de Rio Grande, na FURG, na área de farmacologia. É professora orientadora no programa de pós-graduação em farmacologia e terapêutica na URGS e possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestrado e doutorado na mesma universidade, em fisiologia também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Patrícia? E realizou o pós-doutorado ali no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na área de avaliação de tecnologia em saúde e endocrinologia. A Patrícia ela tem experiência na área tanto de fisiologia, farmacologia e bioquímica, atuando em pesquisa clínica e pré-clínica. Também já atuou na prefeitura, como farmacêutica, Patrícia? E desenvolve projetos de pesquisa nas linhas de diabetes e doenças cardiovasculares. Vai falar com a gente hoje sobre os medicamentos também utilizados para o diabetes, esse tratamento como um todo, e será também uma conversa muito rica e esclarecedora sobre este tema. Obrigada, Patrícia, por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema tão importante também. Então, vamos começar hoje desvendando alguns mitos do diabetes. A gente sabe que mito é uma narrativa tradicional que busca explicar fenômenos naturais, origens do mundo, da humanidade e aspectos culturais. E, muitas vezes, ele está envolvido com coisas sobrenaturais, digamos. Mas, além disso, no contexto moderno, o que é o mito? O mito ele pode ser usado para referir a algo que é amplamente aceito e que não tem uma base na realidade. E, muitas vezes, essa crença, essa ideia errônea, ela é disseminada sem nenhum questionamento e é repetida várias e várias vezes. E, por conta disso, nós escolhemos, neste mês de novembro, que é um mês que a gente trabalha o Dia Internacional pela Luta contra o Diabetes, estabelecer aqui, nesse bate-papo, nesse podcast, falar um pouco sobre esses mitos. Então, para a gente começar o nosso podcast hoje, eu vou convidar a professora Beatriz, primeiro para falar sobre o que é o diabetes tipo 2 e por que é tão importante a gente falar sobre essa doença.
Então, de fato, para a gente começar a entender um pouco sobre como lidar e o tratamento e como conviver com essa condição, diabetes, é importante conhecer como é que ele se origina, né? Então, o diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum, ele compreende mais de 90% dos casos de diabetes, sendo que aproximadamente 10% da população mundial tem esse tipo de diabetes. Então, é bastante prevalente, como a gente diz. E é uma condição crônica que se caracteriza pela glicose alta no sangue, né? Essa glicose alta no sangue, quando ela aparece nos primeiros anos do diabetes do tipo 2, ela pode ser completamente assintomática, por isso que é importante, então, que pessoas que tenham mais de 40 anos ou que tenham sobrepeso ou hipertensão, que são condições bastante associadas ao diabetes tipo 2, busquem avaliações regulares com profissionais da saúde para testar se tem ou não tem diabetes. Mas, em geral, quando essa glicose no sangue passa do 200 miligramas por decilitro, essas pessoas podem ser sintomáticas, ter muita sede, urinar muito, levantar muitas vezes à noite para urinar, cansaço, dores no corpo, às vezes uma visão embaralhada. Então, são sintomas, às vezes, não tão específicos e que é importante a gente conhecer para ficar alerta. E ele se origina do quê? Se origina da resistência do corpo à ação da insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, e esse hormônio também tem uma produção reduzida. Então, uma combinação de resistência à insulina com redução da produção de insulina. Nesse sentido, quando se faz o diagnóstico do diabetes do tipo 2, o tratamento vai sempre envolver aumento de atividade física, que é um hábito que faz diminuir a resistência à insulina, e uma dieta saudável. Em geral, essas pessoas têm sobrepeso ou obesidade, que causa resistência insulínica. Então, o perder peso com uma dieta orientada, saudável, balanceada, em geral, prescrita por um profissional da área da nutrição, também vai auxiliar no controle da glicose dessas pessoas. Se tanto a dieta saudável, emagrecimento e o aumento da atividade física não for suficiente para controlar essa glicose elevada no sangue, a gente deve lançar mão de medicamentos. E um dos primeiros mitos que eu quero só tocar aqui é o uso da insulina, que ele pode ser utilizado por pessoas com diabetes do tipo 2, ele não vicia, e ele é muito importante por ser uma ferramenta bastante potente que baixa a glicose dessas pessoas. Em geral, a pessoa com diabetes do tipo 2 vai usar insulina em algum momento do seu diagnóstico, mas geralmente é depois de alguns anos de tratamento com essas medidas gerais e outros medicamentos. Por fim, é muito importante nós tentarmos manter essa glicose o mais normal possível, que se reflete numa hemoglobina glicada menor que 7%. Hemoglobina glicada é um dos exames que a gente faz de laboratório e que reflete o controle da glicose nos últimos 3 meses. Então, essa hemoglobina glicada, em geral, abaixo de 7%, ela vai nos garantir a prevenção das complicações crônicas do diabetes, que envolvem lesão nos olhos, nos rins, no coração. Então, esse é um contexto assim, bem geral sobre o que causa o diabetes, a frequência do diabetes, como é que a gente trata e por que a gente trata esse problema. Ótimo, obrigada, professora Beatriz. E aí a gente já entra no primeiro mito, né? Que é, será que a insulina é só para quem tem diabetes tipo 1? Daí eu passo essa pergunta aí, né, polêmica, para a Patrícia, para ela poder nos responder esse primeiro mito. Na verdade, não só esse mito, mas eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu via muito os pacientes dizendo quando trabalhava na assistência farmacêutica, que é acreditarem que se eles passassem a utilizar insulina, a diabetes do tipo 2 ia se transformar em diabetes do tipo 1. Vi muitas pessoas falando isso. Então, na verdade, a insulina, a utilização de insulina, ela não é apenas para os pacientes que têm diabetes do tipo 1, para os indivíduos que têm diabetes do tipo 1. Os indivíduos que têm diabetes do tipo 1, eles obrigatoriamente precisam utilizar a insulina.
Se eles não utilizarem essa insulina, eles não vão conseguir ter um controle glicêmico e um controle metabólico que seja, inclusive, compatível com a vida. Antes da descoberta de como fazer a produção de insulina do medicamento, os indivíduos que tinham diabetes do tipo 1, eles iam a óbito com bastante velocidade, rapidamente. Hoje em dia, a insulina é utilizada tanto para esses indivíduos que têm diabetes do tipo 1, quanto também para os indivíduos que não conseguem um controle glicêmico adequado com outros medicamentos. Então, a insulina ela pode ser uma terapia farmacológica de extrema importância para os indivíduos com diabetes do tipo 2 também. E não, a partir do momento que ele começar a utilizar, as pessoas chegam apavoradas muitas vezes para a gente na farmácia. Nossa, o médico me prescreveu aqui insulina. Agora minha diabetes do tipo 2 vai se transformar em diabetes do tipo 1. Não. Diabetes do tipo 2 ela não vai se transformar em diabetes do tipo 1. A utilização da insulina ela é segura e é adequada para muitos indivíduos, muitos pacientes que têm diabetes do tipo 2 também, conforme a avaliação do seu médico endocrinologista. E é importante isso que a Patrícia traz, né, Patrícia? Porque me parece, atendendo lá na oficina, né, que a gente atendia da Lídia, da Liga Interdisciplinar de Diabetes, é que muitas vezes, quando eles recebiam a prescrição da insulina, parecia o fim, né? Parecia que já estava assim no fim da vida ou sem mais possibilidade de, digamos assim, de ter um controle adequado, como se fosse uma alternativa, né, final para eles. E isso faz com que a pessoa também tenha esse mito, né, e medo da insulina, como sendo associada até à morte, às vezes. Eu me lembro que alguns pacientes falavam, nossa, quando a minha mãe começou a utilizar a insulina, logo depois ela faleceu. Mas, então, eles não associam, digamos assim, né, que realmente é porque a pessoa está com um descontrole maior e talvez ela tenha que utilizar essa tecnologia justamente por isso, mas ela associa a algo ruim, a algo pejorativo. E por muito tempo também, né, professora, a gente teve o diabetes tipo 1 associado a insulino dependentes e o tipo 2 não insulino dependentes. E isso acho que criou também esse mito e fez com que até hoje a gente tenha essa questão, né? De fato, esse era o nome que se utilizava até o final dos anos 90. E uma vez que a condição de diabetes tipo 1 ou tipo 2 se diferencia não por causa do tratamento em si, mas por outras características da gênese desses problemas, dessas doenças, se decidiu mudar para tipo 1 e tipo 2. É bem importante frisar, como a Patrícia mesmo comentou, que o tipo 1 depende de insulina para sobreviver, então tem essa diferença bastante importante, né? Uma vez que o indivíduo com diabetes tipo 1 está em uso de insulina e deixa de utilizar por qualquer motivo, ele vai desenvolver uma hiperglicemia, uma glicose elevada bem importante, associada com cetose e a complicação que leva esses pacientes a CTI, que se chama cetoacidose. A cetoacidose tem uma mortalidade de 5%, claro, hoje a gente tem muitos recursos para tratar isso. Em relação ao tipo 2 que usa insulina, é como a gente diz, ele não é insulino dependente. Se ele para de usar insulina por qualquer motivo, ele vai ficar com a glicose bastante alta, mas ele não tem risco de vida imediato nessa situação. Mas é como a gente já disse, né? A gente tem uma série de ferramentas para tratar o diabetes do tipo 2, a começar pelas mudanças de estilo de vida, associando-se uma série de medicamentos. Nos últimos 10, 15 anos, muitos medicamentos novos foram associados a esse arsenal terapêutico. Em geral, a insulina fica reservada para casos com mais tempo de duração do diabetes ou que não responderam a outras terapêuticas, mas isso, embora esteja associada com maior duração de diabetes, não é o fim da vida, ao contrário. A gente tem que agradecer que a gente teve o desenvolvimento desse composto há muitos anos atrás, nos anos 1920, e que hoje, inclusive, a gente tem, através de tecnologias mais modernas, produção de insulina por bioengenharia, que são análogos da insulina, que tem até mecanismos de ação e duração mais prolongados ou mais curtos, favorecendo insulinas novas, que são os análogos de insulina, que atuam no nosso corpo de forma mais parecida
com a nossa insulina que a gente produz. Então, eu acho que a gente tem que ser grato a todo esse desenvolvimento científico que permite que a gente tenha vários recursos para tratar o diabetes, inclusive tipo 2. Então, passando já para o nosso segundo mito, né, falando da insulina, a gente sabe que um mito que é bastante, né, comentado pelos pacientes, pela população, é que a seringa e a agulha que é utilizada na aplicação da insulina só pode ser utilizada uma vez. E daí nós temos algumas novidades, né, professora Beatriz, em relação a esse tema, inclusive algumas pesquisas recentes que ocorreram ali no grupo de pesquisa da Lídia, que traz talvez algumas respostas, né, para este mito. Tu pode comentar um pouco para a gente? Sim, certamente. A gente ouve muito, né, sobre isso e, claro, é a recomendação do fabricante que agulhas e seringas devam ser utilizadas apenas uma vez. Mas quando a gente vai para a literatura científica, existe muito questionamento a respeito disso, especialmente porque nós sabemos que muitos países no mundo, muitas regiões no mundo, não têm acesso o suprimento, esses materiais de suporte que as pessoas com diabetes que usam insulina precisam. Nós, aqui no Brasil, temos o SUS, que fornece seringas e agulhas, mas em muitas regiões, mesmo do Brasil, esse fornecimento não dá conta de todas as aplicações. Para ter uma ideia, tem pacientes que usam uma aplicação por dia e há pacientes que usam 4 ou 5 aplicações por dia. Se a gente colocar na ponta do lápis, como uma paciente mesmo disse na reportagem lá da RBS, a gente vai ver que é uma quantidade enorme de seringas e agulhas, né? Então, a prática de sugerir reutilizar mais do que 3 vezes, 5 vezes, ou pelo menos até a agulha ficar romba, sempre tampando aquela seringa com a agulha e guardando na geladeira, né, sem nenhum tipo de higienização, ou lavagem, ou ferver agulha e seringa, né, só tapar e guardar na geladeira até o próximo uso. É uma prática que eu faço como profissional da saúde desde que eu era residente, porque os pacientes não têm condição de ter esse insumo. Mas, e a gente vai olhar as diretrizes sugerem não reutilizar, mas se faltar, pode reutilizar tantas vezes. Quer dizer, tudo opinião de especialista sem nenhum estudo muito claro. Eu acho que uma determinação do Ministério, né, de 8 vezes, que eu acho que saiu no caderno de atenção primária, mas também não tem nenhuma referência, né, relacionada a isso. Sim. Por isso que também que veio a dúvida, surgiu né? a dúvida, né? Então, é uma dúvida assim, pertinente. E nós, no nosso grupo, então, buscamos a melhor forma de testar uma intervenção, que é o ensaio clínico randomizado, que foi o estudo da Gabriela Berlanda, do doutorado dela. Então, nós selecionamos pessoas com diabetes do tipo 2 que já reutilizavam seringas e agulhas por pelo menos 3 vezes. E essas pessoas foram randomizadas, sorteadas para um grupo que ganhava todas as seringas e agulhas para todas as suas aplicações, então não reutilizaria mais por 3 meses, versus o grupo que reutilizava 5 vezes cada seringa e agulha naquele grupo do reutilizar. Então, esses grupos eles foram educados quanto à aplicação de insulina. A gente sabe que isso já deveria ter acontecido, e aconteceu, mas para homogeneizar o conhecimento sobre a aplicação de insulina nesses grupos, e eles foram avaliados por dermatologista. As seringas e agulhas eram fornecidas a cada mês para os 2 grupos, na quantidade que cada grupo ia usar. Então, depois de 3 meses, a gente avaliou o controle glicêmico pela hemoglobina glicada, que foi semelhante entre os 2 grupos, assim como vários testes mecânicos com aquelas agulhas para ver, e também de microscópio, para ver se elas estavam danificadas a ponto de ser um problema, e também testes de cultura, buscando se havia crescimento de bactérias naquelas seringas e agulhas reutilizadas. Todos esses parâmetros foram semelhantes nos 2 grupos, né? A única coisa que foi, inclusive, a qualidade de vida dessas pessoas, tá? Isso foram mais de 70 indivíduos, e a gente publicou numa revista chamada Diabetes Care, que é uma revista muito importante na literatura mundial de diabetes. E, por fim, a única coisa que foi diferente, nós estamos falando de um estudo de 3 meses, foi um discreto aumento do que a gente chama lipohipertrofia, que é um espessamento da pele abaixo do local que a gente aplica insulina, naquele grupo que reutilizou 5 vezes. Mas, se a gente, em 1 ano de uso, vai ter mais isso, o resultado vai ser diferente, a gente não tem como responder agora.
O nosso objetivo era esclarecer de uma forma muito científica, muito adequadamente, metodologicamente adequada, que a reutilização é possível sem prejuízo para os pacientes. Não, e eu acho que vale, né, também comentar duas coisas em relação a esse estudo. Eu me lembro que a gente aplicava um questionário de conhecimento sobre a técnica de aplicação. E tinha uma das perguntas que perguntava se o paciente aplicava sobre a roupa. Eu pensei na hora, né, quando eu vi aquela pergunta, eu disse, não, nenhum paciente vai aplicar sobre a roupa. E nós vimos vários pacientes no estudo, né, que aplicavam sobre a roupa, e justamente porque estavam na rua, né, porque não tinha um local adequado para realizar a aplicação e realizavam dessa forma. E outra questão também que eu acho que é importante ressaltar é a questão da lipohipertrofia, porque muitos pacientes aplicam em cima, né, de onde tem essa região que já está ali prejudicada, digamos assim, em termos de absorção. E aplicando em cima dessa lesão, digamos, ele tem uma diferença de absorção, né, Patrícia? Não sei se tu quer comentar um pouco mais sobre essa técnica de aplicação da insulina também para o pessoal de casa. Sim, na verdade, uma coisa bem importante que nós sempre fazemos a orientação é que os pacientes eles façam um rodízio de locais de aplicação, que isso vai minimizar esse processo de lipodistrofia. Então, fazer um rodízio significa o quê? Não colocar exatamente naquele mesmo local todas as aplicações, justamente porque a probabilidade de que se tenha o desenvolvimento desse processo será menor. Então, essa é uma orientação dada aos pacientes quando eles recebem as insulinas, particularmente nas primeiras vezes que eles vão fazer a utilização. Outra coisa importante em relação a esse procedimento todo que a gente dá orientação para os pacientes quando está no atendimento farmacêutico é a forma de fazer o armazenamento também dessa insulina. Esses pacientes, muitas vezes, eles não têm noção de que o frasco de insulina ele tem que ser armazenado na geladeira. E o principal erro que a gente vê na prática, eles muitas vezes até armazenam na geladeira, mas o que eles fazem? Eles colocam dentro de uma caixinha de isopor e colocam na geladeira. Então, isso é completamente inadequado. Então, o frasco de insulina, eles precisam sair das farmácias municipais com a caixinha de isopor. Eles levam a caixinha com gelo, enfim. Mas, ao chegar em casa, a orientação tem que ser de que eles tirem de dentro desta caixa de isopor para fazer um armazenamento correto. Por quê? Porque, justamente, o isopor é um isolante térmico. Se eles armazenarem dentro da geladeira com esse isolamento térmico, a insulina não vai ficar na temperatura de armazenamento. Sim. Então, essa é uma orientação importante e que, às vezes, quem não tem esta prática, já não ouviu vários pacientes fazendo esses comentários, pode não se dar conta, o profissional farmacêutico pode não se dar conta de dar esta orientação, porque talvez não imagine que alguém fosse guardar assim. Sim. Então, essa é uma orientação importante. E eu lembro também que tinha muitos pacientes que utilizavam caneta, por exemplo, e saíam de casa e levavam consigo, né? E tudo bem. Porém, eles deixavam no carro a altas temperaturas. No verão de Porto Alegre, por exemplo, né, uma temperatura dentro de um automóvel deve atingir uma temperatura muito acima do que a insulina comporta. Então, isso também é uma orientação que muitas vezes a gente dava aos pacientes, né? E aí a gente já entra no mito 3, que fala sobre, será que o diabetes tipo 2 é uma condição que só afeta pessoas idosas, professora Beatriz? Certamente que não. Na verdade, é claro, a resistência insulínica ela vai aumentando com a idade, tá? Então, é natural que a gente tenha uma prevalência maior nos idosos. A gente pode chegar em indivíduos com 70, 80 anos a uma prevalência que eu tinha comentado antes de 10%, quer dizer, 10 em cada 100 pessoas. Isso varia de país para país, né? Elas vão falar de 5 a 14, mas vamos falar no Brasil, deve ser entre 9 e 10%. Como um todo, tem diabetes, né? E chegando até 40% nessa faixa etária dos 80 anos, quer dizer, 40 em cada 100. Então, ela acontece mais frequentemente na pessoa idosa, mas ela acontece em todas as faixas etárias, até porque a gênese do diabetes tem a ver muito com a resistência insulínica, com a história familiar, e como a gente tem um aumento de sobrepeso e obesidade, que é bem comum
nos países ocidentais, e está acontecendo no Brasil também, e não só sobrepeso e obesidade, mas um tipo de dieta menos saudável também aumenta o risco de diabetes, porque tem uma relação direta com a incidência da doença. Então, a gente passa a ter uma prevalência maior em faixas etárias mais jovens, em adolescentes, em adultos jovens, que tenham história familiar, que tenham sobrepeso ou obesidade, a gente precisa abrir o olho. Então, tanto que no estudo de riscos cardiovasculares em adolescentes, que a gente conduziu em todo o país, com uma coleta de dados assim, bastante representativa da população de adolescentes entre 2013 e 2014, nós observamos uma prevalência de diabetes em adolescentes de 3,2%. Quer dizer, cada 3,2 adolescentes escolares de 12 a 17 anos apresentavam diabetes do tipo 2. Então, é bem diferente, mas acontece também. Ótimo. E a gente tem algumas medidas também, né, Patrícia, de prevenção. Eu acho que tem até estudos que você conduziu, né, na área do exercício físico. O que tu pode falar para a gente em relação a essas medidas? Na verdade, não apenas em relação à prevenção, mas à utilização destas estratégias não farmacológicas também durante o tratamento do indivíduo com diabetes do tipo 2. Porque o que acontece na prática é que muitas pessoas acreditam que o tratamento é apenas tomar o medicamento. Eu faço o meu tratamento certinho, eu tomo o meu remédio no horário. Mas o que acontece? Esses indivíduos, muitas vezes, eles não têm nenhum tipo de mudança no padrão alimentar, eles não têm nenhum tipo de cuidado com a alimentação, ou seja, eu tomo o meu remédio direitinho, então eu posso comer uma cuca inteira. Então, muitas vezes tem esse pensamento. E, na verdade, o tratamento não farmacológico, ele tem uma importância extremamente grande para o indivíduo também com diabetes e que ele tem que fazer as mudanças dos hábitos de vida, incluindo a realização de exercícios físicos e buscar uma alimentação mais saudável. Uma alimentação mais saudável, muitas vezes as pessoas têm ideias inadequadas sobre o que seria uma alimentação saudável e precisa, então, a gente ter uma atuação multiprofissional com profissionais de educação física, profissionais de nutrição que possam estar capacitados no atendimento desses pacientes também, para fazer as orientações corretas nutricionais e de realização de atividade física, porque não é só o medicamento o tratamento. Sim, se a gente for entrar nos mitos daí em relação à alimentação, daria um outro episódio de podcast também sobre isso, né? A gente vê bastante também essa realidade junto aos pacientes. Mas isso que a Patrícia comenta é muito importante, né? O tratamento não farmacológico, que todo profissional de saúde ele deve, né, reforçar sempre, principalmente o farmacêutico que está lá na farmácia, que é um local que o paciente acaba indo mais vezes do que um consultório ou que o hospital, né? Então, ele vai normalmente, pelo menos uma vez ao mês, ele vai até a farmácia, de reforçar esses hábitos, né? E o tratamento não farmacológico do diabetes, que é bem importante. E aí, a gente vem para o mito 4, né? Se você controlar bem o diabetes, ele pode parar de tomar o medicamento? Esse é um mito que a gente vê muito na mídia, né? A gente vê muito hoje em dia algumas falsas verdades em relação a essa questão de reverter o diabetes, ou então, né, de parar de tomar o medicamento por conta deste controle da doença. O que vocês têm a dizer quanto a isso, Beatriz? Então, eu acho que aqui tem um pouco, tem algumas questões para serem consideradas. Quando a gente tem um diabetes tipo 2 bem inicial, muitas vezes, ao abrir o quadro, aparecer a doença, a gente precisa usar, às vezes, até insulina, porque estava muito hiperglicêmico, o paciente não conhecia a condição, não fazia nada de dieta nem de exercício. E, sim, é possível diminuir ou suspender medicamentos antidiabéticos à medida que esse indivíduo entra numa mudança de estilo de vida, que ele incorpora aquilo e fica muito bem, emagrece 8 quilos, 12 quilos, enfim, o que for necessário, passa a ter uma alimentação saudável, um hábito de atividade física regular. Alguns pacientes vão poder ficar sem medicamento. Isso certamente é individualizado, paciente a paciente, e tem que ser discutido com o médico. E é uma orientação médica, né, em relação a isso. Por outro lado, em geral, com um pouco mais de tempo de diabetes, a gente vai ter um indivíduo bem controlado porque usa os medicamentos. E aí, essa condição de entender precisa ou não precisa, eu digo para os meus pacientes, é o teu diabetes que vai nos indicar.
Às vezes, quando a gente está usando determinados medicamentos que baixam a glicose, ela começa a baixar muito, então o médico tem que estar alerta para reduzir aquela dose, para acertar aquele medicamento, para optar por medicamentos que não causam hipoglicemia, mas pode ser que ele esteja bem controlado justamente porque está usando os medicamentos. Então, essa diferenciação ela é muito importante e vai do conhecimento desse médico do diabetes do seu paciente, né? E que ele entra nesse esquema. Só trazendo assim mais um detalhe, um dos tratamentos dos últimos anos, 20 anos, vamos dizer, do diabetes é a cirurgia bariátrica, né? Então, a cirurgia bariátrica, quer seja por determinar uma perda de peso bastante importante, quer seja por determinar algumas alterações hormonais, ela pode reverter o diabetes de uma forma definitiva, né? E ela realmente... Inclusive, a pessoa pode até, né, parar de tomar realmente os medicamentos. Pode parar. Então, também é o médico que conhece o procedimento, que vai acompanhando, que vai tirando esses medicamentos e que a gente tem uma reversão do diabetes de, às vezes, 80%. E aí, por fim, uma outra coisa também mais recente são esses agonistas do GLP-1, que são medicamentos relativamente novos dos últimos anos, né? São medicamentos injetáveis que são usados tanto para o tratamento da obesidade como para o tratamento do diabetes do tipo 2 e que eles podem ter um efeito assim bastante eficiente na perda de peso, na produção de insulina, na saciedade, são efeitos variados, causar o que a gente chama remissão do diabetes. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes esses efeitos são mediados pela perda de peso e a tendência de reganho é grande, a gente sabe disso. Então, isso tem que ser sempre muito bem acompanhado pelo profissional da saúde que está lidando com esse paciente. Eu acho que é até importante, né, aproveitar a deixa da gente falar um pouco sobre essa questão, né, do uso, às vezes, inadequado de medicamento ou sem uma prescrição médica, sem um acompanhamento médico desses medicamentos que são utilizados para obesidade, né, que tem uma resposta muito positiva, porém, hoje a gente vê que existe essa cultura, né, de uso inapropriado desses medicamentos. Isso pode ter efeitos, inclusive, né, maléficos para a pessoa que está realizando esse uso sem o acompanhamento médico, né, Beatriz? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem poucos medicamentos em que a gente tem a obrigatoriedade de apresentar a receita médica na farmácia, né? Então, assim, são os controlados só. Mas, embora a gente tenha poucos efeitos adversos identificados com esses agonistas de GLP-1 hoje em dia, e eles sejam realmente indicados em muitos casos de obesidade e de diabetes do tipo 2, o seu uso deve ser sempre feito através de uma prescrição médica, né? Infelizmente, a gente sabe que qualquer pessoa chega numa farmácia e adquire, né, esse tipo de medicamento, pode utilizar conforme a bula, conforme um amigo falou que funcionava, enfim, ou não, e aí ter os efeitos adversos ou potencializar os efeitos adversos que esses medicamentos podem trazer. E falando sobre isso também, né, Patrícia, a gente sabe que a importância também do papel do farmacêutico na adesão ao tratamento, porque quando a gente pensa nesse aspecto que a Beatriz falou, que muitas vezes a pessoa se sente controlada e para de tomar o medicamento, né? Como é que o farmacêutico pode agir nesse caso? É bem importante que o farmacêutico consiga ter uma proximidade do paciente para que ele possa também auxiliar nesse processo de evitar que o indivíduo não esteja fazendo um controle adequado. Algumas estratégias podem ser utilizadas para isso, e elas são utilizadas em algumas prefeituras da Grande Porto Alegre, como, por exemplo, o paciente ele tem que levar sempre o seu monitor de glicose capilar, e os dados desse monitor, eles são avaliados mensalmente pelo farmacêutico. Isso não acontece, obviamente, em todos os lugares, mas essa é uma estratégia que pode vir a ser implementada. E no momento que se identifica que não tem uma utilização com a frequência que deveria, ou então que os valores estão demasiadamente altos, enfim, que essa pessoa possa
receber orientações adicionais e que receba essas orientações sempre que for retirar esse seu medicamento, particularmente quando não está com esse controle. E é bem importante que esses indivíduos, eles muitas vezes, eles recebam a orientação do profissional, porque senão eles podem acreditar em outros mitos que fazem com que eles deixem de utilizar os seus medicamentos, como, por exemplo, que eles têm que tomar chá de insulina. Chá de insulina, o que quer que seja isso, é o chá de qualquer coisa que eles ouviram falar que vai ser bom para diabetes, como eles falam, e com isso eles vão poder parar de tomar o medicamento. Então, eles chegam muitas vezes com essa ideia de que, eu vou substituir por alguma coisa natural. E a gente sabe que isso não tem nenhum tipo de comprovação, não existe nenhum chá que vá substituir a necessidade de utilização de insulina. E mais recentemente também, a gente até teve um episódio que foi bastante comentado, e eu acho que é de uma seriedade muito grande, que nós tivemos 2 divulgadoras científicas que foram processadas porque elas informaram que um protocolo de desparasitação para tratamento de diabetes do tipo 2 ele não funciona. Elas falaram o óbvio, foram processadas e o indivíduo foi um nutricionista que fez esse processo, ele ganhou o processo. E elas recorreram e agora vai ser avaliado por instâncias superiores. Então, a gente tem que orientar os indivíduos para que eles não caiam nesse tipo de coisa, para largar o medicamento, porque a promessa era, se tomar vermífugo, pode parar com seus medicamentos para diabetes. Então, a gente tem que ter uma orientação farmacêutica, tem que ter uma orientação muito próxima para evitar isso. Então, vocês vejam que a gente tem muitos mitos ainda para serem desvendados, né? Eu acho que a gente vai precisar de mais um episódio sobre esse tema. Mas, por hoje, eu gostaria de agradecer realmente a presença da professora Beatriz Chan, da professora Patrícia Bock, porque a gente conseguiu desvendar os principais mitos relacionados ao tratamento do diabetes. E esperamos que, né, esse episódio ele tenha sido útil para vocês e trazido, né, novas informações. Então, fiquem sempre conosco para os próximos episódios. Para finalizar o nosso programa, eu gostaria de pedir uma mensagem final da professora Beatriz e da professora Patrícia para o nosso público. Obrigada, Agnes. Eu acho que aqui vieram vários conceitos interessantes que a gente tem que reforçar. Então, a primeira coisa, o diabetes tipo 2 é uma doença que pode começar silenciosa, que 50% dos pacientes, das pessoas, em geral, não sabem que tem diabetes. Então, é importante que qualquer profissional da saúde que atenda pessoas que têm sobrepeso, obesidade, hipertensão, que são condições frequentemente associadas ao diabetes, ou pessoas que têm história familiar de diabetes a partir dos 35, 40 anos, busquem orientar esse indivíduo a fazer exames de rotina na investigação do diabetes. Na sequência, é importante que o tratamento do diabetes é um tratamento que envolve múltiplas disciplinas, né? Nós tivemos experiências muito ricas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre com atendimento desses pacientes pela oficina da Lídia, né? Que era a Liga Interdisciplinar do Diabetes, onde a gente conta com atendimento de enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, profissional da educação física, assistente social, odontólogo, e que esses pacientes circulavam por esse grupo de profissionais e ouviam as recomendações de cada um desses pontos de vista. Infelizmente, isso não é factível em todos os níveis e situações em que a gente atende a pessoa com diabetes, mas esses profissionais realmente auxiliam e dão um suporte muito grande ao profissional médico quando ele está atendendo a pessoa com diabetes. Por fim, é uma condição crônica e o autocuidado é uma das questões centrais no tratamento do diabetes. O indivíduo com diabetes ele aprende o que ele tem, qual é o seu tratamento, quais são os seus efeitos colaterais, o que ele pode esperar dessa condição e conviver com o problema de uma forma bastante tranquila, e ele mesmo vai aprendendo com esses profissionais a lidar com questões, com adversidades que acontecem no decorrer dessa sua convivência com diabetes. Então, é sempre importante a gente estimular o autocuidado, mas claro que através da educação, né, sobre como deve fazer esse autocuidado. E, claro, sempre estar em contato com profissionais da saúde habilitados para tratar o diabetes,
que pode ser o endocrinologista ou o clínico, dependendo da complexidade desse problema. Ótimo, obrigada. Patrícia? E também, assim, finalizar complementando que o paciente deve efetivamente buscar os profissionais da saúde quando tem essas dúvidas e não buscar o esclarecimento dessas dúvidas com vizinhos, com parentes, que é uma coisa que muito comumente nós observamos. Boa parte dos profissionais, então, eles vão estar disponíveis, e eu acho que o profissional que está mais disponível e que é pouco utilizado é o farmacêutico, em que esse farmacêutico está nas farmácias, sejam elas farmácias municipais, sejam elas as drogarias comerciais, esse indivíduo está lá disponível para esclarecer as dúvidas da população, e a população tem que saber disso, tem que saber que o farmacêutico está lá também para fazer todo esse esclarecimento, para auxiliar na pessoa a seguir esse processo todo de cuidado com a sua saúde, particularmente o paciente diabético que precisa desse cuidado um pouco mais próximo. Ótimo, então com essas mensagens nós finalizamos nosso episódio. Convidamos a todos para que assistam os próximos episódios do podcast da Fargs e muito obrigada pela audiência.